Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina Nauredini, sou advogada há 28 anos e mediadora judicial e extrajudicial. Neste canal, eu vou te ajudar a se tornar uma referência em mediação empresarial e ter uma renda adicional de 2 até 10 mil reais por cliente. Você já conhece a mediação? Se interessou? Vamos lá, então? A mediação é um procedimento estruturado e informal para a resolução de conflitos, em que as próprias partes são protagonistas na construção desse acordo. E com o auxílio do mediador, encontra uma solução que melhor se adeque à realidade delas, ao contexto das suas próprias vidas. O mediador, ele apenas facilita esse diálogo, facilita que as próprias partes encontrem a melhor solução para elas. O principal objetivo, então, na mediação é fortalecer as relações das partes que estão em conflito, na busca dessas soluções práticas, com o menor desgaste possível e preservando as relações empresariais e corporativas, pois o que importa são as parcerias de longo prazo no mundo empresarial. O mediador, então, ele é essa terceira pessoa, neutra, imparcial, que facilita o diálogo entre as partes, para que elas mesmas construam com autonomia, solidariedade, a melhor solução. Porque o mediador ele não conhece todo o contexto das partes. Elas vão estar estabelecendo naquilo que elas têm condição de ceder ou não, no que é mais importante. Os conflitos e as disputas existem desde sempre no convívio humano e social. De algum modo, os métodos de resolução dos conflitos, eles também sempre existiram, em diferentes tempos, lugares e culturas. O campo de resolução de conflitos tem raízes multidisciplinares. Suas bases intelectuais e práticas têm como fontes antropologia, sociologia, psicologia, a economia, ciência política, teoria dos jogos, as relações internacionais, o próprio direito e os estudos sobre os conflitos e a paz. Então, são muitos estudiosos que acabam trazendo todas essas noções e a metodologia para que esses conflitos sejam resolvidos. Muitos autores identificam que o início da mediação está na Bíblia, enquanto outros ainda falam que provavelmente aconteceu antes mesmo da história ser escrita, uma vez que, onde há seres humanos, há conflito de interesses, né? Então, sempre precisando aí de uma terceira pessoa imparcial que servia para essas funções de fazer a mediação. Há centenas de anos, a mediação já era usada na China e no Japão como a primeira forma de resolução de conflitos. Por ser considerada a primeira escolha, e não como aqui no Brasil, que a gente ainda fala um meio alternativo, né, à intervenção contenciosa, lá a abordagem do ganha-perde não era aceitável, porque a abordagem ganha-perde, uma parte ganha tudo que ela está pretendendo e a outra parte perde tudo que está perdendo. Então, lá isso não era aceitável. Lá na China, a mediação decorria diretamente da visão de Confúcio sobre a harmonia natural e a solução de problemas pela moral em vez da coerção. A sociedade chinesa, então, focava numa abordagem conciliatória, e isso persistiu ao longo dos séculos e se enraizou na cultura chinesa. No Japão, a conciliação foi historicamente como um meio também primário de resolução de conflitos, já entre os aldeões, né, que atuavam como os mediadores imparciais. O estilo japonês de mediação se preocupa com a manutenção do relacionamento. E em uma negociação no mundo dos negócios, que é o nosso principal objetivo aqui, muito tempo é gasto construindo-se a relação da parceria de negócios, iniciativa sem a qual não tem um acordo.
porque o acordo precisa justamente que o negócio se mantenha. A resolução de conflitos também pode ser encontrada em diversas culturas, como a dos pescadores escandinavos, a das tribos africanas. Só que em certo momento histórico, a distribuição da justiça ficou centralizada no poder judiciário. Nos estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX, o direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo, que precisava formalizar a sua demanda diante de um tribunal. As raízes multidisciplinares do campo da resolução de conflitos foram aos poucos se fundindo, e os vários cientistas sociais se dedicavam à análise dessas disputas e em padrões de conflitos para que se entendesse se existia algo para poder criar essa metodologia. E aos poucos, essas relações sociais também foram se aproximando da parte jurista, né, dos juristas, para explicar essa natureza concreta das disputas particulares. Nós temos uma cientista política norte-americana muito importante, que ela é considerada a mãe da mediação moderna, a Mary Parker Follett. E ela, lá no início do século XX, afirmou que os conflitos podem ter três diferentes maneiras de resolução: dominação, compromisso ou integração. A dominação pressupõe imposição por uma parte das suas pretensões à outra. O compromisso pressupõe que as partes abram mão de elementos que eles valorizam para chegar a um acordo no meio do caminho. A integração pressupõe o manuseio desse conflito, onde as partes vão colocando suas necessidades de uma forma positiva, com a criação de uma nova opção, com os valores para atender a todos os objetivos, a necessidades e vontades das duas partes ali que estão nessa disputa do conflito. Ela foi a primeira a apresentar grande otimismo com a relação aos conflitos, por ver que justamente na fricção do conflito tem uma força positiva que incentiva as partes a encontrar novas possibilidades, gerando até maior valor. E muito do conhecimento utilizado hoje, modernamente, na resolução integrativa, nessa negociação baseada em princípios e interesses, advém do trabalho dela lá no século passado. Sociólogos e psicólogos sociais desenvolveram paralelamente importantes estudos sobre a resolução dos conflitos. E aí podemos destacar Morton Telstitz, que identificou duas perspectivas distintas em estilos de lidar com conflitos: cooperação ou competição. E esse modelo foi amplamente utilizado e ampliado há pouco tempo, com 5 diferentes modos para se lidar com as disputas: a competição e a acomodação, a fuga, o compromisso e a colaboração, que a gente vai ter oportunidade de entender melhor eles um pouco mais para frente, em outros vídeos. Os estudiosos da teoria dos jogos ainda trouxeram muitos modelos que analisavam a integração estratégica humana sob as condições de incerteza. E essa teoria dos jogos contribuiu muito para a resolução de conflitos, inclusive no campo internacional. E a resolução de conflitos foi se expandindo muito, principalmente nos Estados Unidos, que evoluiu bastante para uma teoria chamada de resolução de problemas, problem solving, o princípio do enfoque em interesses e necessidades das partes, em ganhos mútuos, no que a gente chama de ganha-ganha, né? Interdependência e participação ou até não de facilitadores neutros, né, que são os mediadores. E com essa expansão nos Estados Unidos, acabou aí também abrindo mais espaço em todo o mundo. E agora o principal: quem pode ser mediador?
Ao contrário do que muitos pensam, não se exige formação em direito. Qualquer bacharel pode ser mediador. Inclusive, há grandes exemplos de excelentes mediadores formados em engenharia, administração, psicologia, ciências sociais. E você pode ser mediador também. Para que entenda um pouco melhor de como funciona a mediação e não ficarmos só no aspecto histórico da mediação, quais são essas etapas da mediação? Embora teremos um vídeo completo sobre isso, mas aqui eu vou dar uma pequena introdução dessas 6 etapas principais. A primeira é a abertura. Então, nesse momento, o mediador se apresenta e combina com as partes sobre esses pontos principais da mediação. Estabelece tempo para cada um falar, estabelece as regras para essa mediação. Inclusive, para enquanto um fala, o outro aguarda, o mediador que vai passando a palavra de um e para o outro, para que isso vá então tendo aí um aspecto justamente desse procedimento, né? Não se transforme num bate-boca, porque se não tem a figura ali do mediador, um vai falando, o outro já vai reagindo. Então, é o mediador que ele passa a palavra para um e depois passa a palavra para o outro. Ele vai explicar tudo isso, essa metodologia, na abertura, para que fique claro para as partes esse funcionamento. Depois, as partes vão descrever os seus problemas com as suas palavras naquele tempo pré-determinado, né, na etapa anterior pelo mediador. Com as partes falando sobre os seus problemas, inicia a parte 3, né, a etapa 3 da mediação, que é a identificação das questões a serem debatidas. Então, vai se estabelecendo uma pauta, né, para o que vai ser tratado naquelas sessões de mediação, fixando ali o conteúdo do que vai ser negociado. A próxima etapa é a busca de opções. Então, uma parte coloca a sua ideia do que seria a solução, a outra parte pode estar colocando a sua ideia do que é a solução, e nisso o mediador vai estar construindo junto com as partes, ponderando, ajudando a ponderar sobre essas opções, e a última etapa, que é a partir dessa solução que foi mais, né, aceitável, mais viável para as partes, encerra-se então a mediação. Essas 6 etapas da mediação podem estar ocorrendo em uma única sessão, conforme um caso de menor complexidade, ou em várias sessões. E isso também vai ser combinado com as partes. Então, lá na abertura se coloca dessa maneira, e aí, quando se tem ali a identificação das questões e a pauta, se estabelece então quantas sessões as partes vão buscar estar resolvendo aquele problema. 3 sessões, 5 sessões, normalmente numa disputa empresarial de nível médio, de uma complexidade média, em 6 sessões isso é suficiente. E aí encerra-se então a mediação. Para que se faça então toda a estrutura da mediação, que é uma metodologia, o mediador ele vai precisar aí, na medida que ele vai conversando com as partes, entendendo os interesses, as necessidades, a gente então chama isso de ferramentas, até para entender o que que é um interesse, o que que é a necessidade, né? Que nós também veremos aqui. E trata-se então de algumas ferramentas. Esse assunto é tão importante que falaremos sobre esse tema no próximo vídeo, mas aqui eu vou destacar 2 ou 3 aqui das mais importantes. O rapport, que é um vínculo de confiança que precisa ser estabelecido entre o mediador e as partes, por meio de um acolhimento dos problemas, sempre com empatia, com atenção. É na questão da construção desse vínculo de confiança que as partes conseguem efetivamente falar sobre o seu problema e poder então aguardar a sua vez e ter ouvidos, né? O que a gente fala, ter a mente aberta para
ouvir novas possibilidades. Uma outra ferramenta muito importante é o teste de realidade. Com o teste de realidade, o mediador, ele contextualiza a solução proposta por uma das partes dentro de uma realidade fática. É muito comum, numa mediação, alguém fazer uma proposta, mas uma proposta que a gente fala que é surreal, uma proposta que não vai ser possível, e a própria parte não consegue enxergar isso. E então o mediador ele usa essa ferramenta que chama teste de realidade, no sentido de buscar que a parte entenda e enxergue que a própria proposta dela, de alguma maneira, ela não vai ser possível de ser executada. E uma outra ferramenta muito importante, que a gente vai falar várias vezes, é a escutativa. Né? A escutativa, ela é uma habilidade que pode ser treinada com muitos exercícios, que a gente significa o quê? Ouvir com atenção, sem julgamento, sem intervir na fala do outro, com o objetivo de buscar os pontos de convergência entre as partes. Então, a escutativa é um exercício diário, né, que o mediador ele tem que fazer para poder usar, inclusive, essa ferramenta. E aí nós entramos num outro ponto muito importante. Ao se transformar, né, ao se capacitar para atuar na mediação, o mediador, ele desenvolve habilidades essenciais, pessoais e muito importantes. E esse é um tema que é importante porque não se trata apenas da função dele como mediador, mas da sua performance pessoal. E a gente vai falar sobre performance num próximo vídeo, mas aqui eu vou destacar algumas das mais importantes, que a empatia, que é muito utilizada, inclusive na ferramenta que nós falamos, o rapport, né? Que é justamente como criar conexão com a outra pessoa, né? Uma conexão autêntica. E a empatia, então, é diferente de simpatia. A simpatia, nós somos simpáticos, mas não necessariamente estamos criando conexão. A conexão, ela é autêntica. Uma grande estudiosa sobre esse tema é a Brené Brown. Tem diversos livros, palestras, e que a gente também vai tratando disso no próximo vídeo. Temos a escutativa, que nós já conversamos um pouco sobre o que ela significa, então, ouvir sem julgamento, sem intervenção. Flexibilidade cognitiva, na medida que o mediador ele vai ouvindo as várias partes falando, ele vai percebendo novas conexões, né? E vai tendo mais flexibilidade até para ter um maior número de opções de solução. E acaba tendo a questão da solução de problemas complexos, né? Considerando agora suas habilidades atuais, como está a sua performance? Gostou do conteúdo? Curta a nossa página e siga o nosso canal nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima!